Ter filhos é um dos sonhos de muitas pessoas. E, em geral, ter filhos é visto como uma experiência inigualável, já que se trata de dar vida a outro ser. E por causa dessa responsabilidade, a parentalidade, ou seja, o ato de ser pai ou mãe, é muitas vezes idealizada. E não há nada de errado em enxergar os pais como pessoas que fornecem suporte emocional, afetivo e material para os filhos. Mas o problema é que, do outro lado dessa idealização, há aqueles casos em que os pais são justamente a maior fonte de sofrimento do filho. No vídeo de hoje, nós vamos falar do abuso do tipo emocional e vamos comentar algumas falas e ações dos pais que podem sim afetar negativamente uma criança. E veremos quais são os possíveis traumas que podem se manifestar na vida adulta como resultado dessas vivências. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Alberto Delísula, sou professor de psicologia e nesse canal a gente fala de filosofia, psicologia e neurociência. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, já clica no gostei. Ao clicar no gostei, você ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é relevante. Mas se além de clicar no gostei, você também quiser se tornar um apoiador do nosso projeto, você pode se tornar um apoiador do canal Como a Mente Funciona. E aí, apoiando nosso canal, você pode participar da nossa comunidade, sugerir temas dos próximos vídeos, ter acesso a vídeos exclusivos e até mesmo participar do nosso grupo de estudos no Zoom, onde você vai poder, ao vivo, uma vez por mês, ter um encontro comigo e com a nossa comunidade de apoiadores em debates envolvendo neurociência. Para se tornar um apoiador, é só clicar no link que está na descrição. Na primeira metade do século XX, ainda havia uma discussão sobre os motivos que levavam os bebês a sentirem um grande apego pelos pais, principalmente pela mãe. Algumas vertentes diziam que o interesse dos mais novos era puramente de subsistência, ou seja, eles buscariam a mãe para obter alimento. E à medida em que obtinham alimento, criavam maior vínculo com a mãe. Além da discussão sobre o interesse dos filhos buscarem o afeto, também questionava-se a necessidade dos pais de manifestar esse afeto. Muitos psicólogos acreditavam que esse era um ato sem propósito algum, um mero gesto sentimental. O psicólogo John Watson chegou a alertar os pais: quando você ficar tentado a acariciar seu filho, lembre-se de que o amor materno é um instrumento perigoso. E lá na década de 1950, o psicólogo norte-americano Harry Harlow realizou uma série de experimentos para investigar se o interesse dos recém-nascidos seria apenas para a obtenção de alimento e também para verificar se o afeto realmente era um ato sem propósito. E é claro que seria absurdo usarem humanos para esse tipo de experimento. E por isso Harlow decidiu usar macacos rezos, que, como vamos ver, não foi menos condenável. Lembre-se que estamos na década de 50, quando ainda não havia conselho de ética como conhecemos, nem normas para experimentos com humanos e com outros animais. E como comentamos lá no vídeo sobre fobias, a história da psicologia é infelizmente cheia desses experimentos que hoje consideramos reprováveis, mas que na época não eram vistos dessa forma. Mas enfim, voltando para o experimento do Harlow, ele criou duas estruturas de arame para simularem macacas e as colocava dentro do laboratório junto com o bebê macaco. Porém, havia uma diferença entre as duas estruturas. Uma delas era uma estrutura que continha uma mamadeira com leite, que vamos chamar de mamãe de arame, enquanto a outra era coberta por um pano felpudo e macio, que simulava um pelo de animal, e essa a gente vai chamar de mãe de pelúcia. O que Harlow encontrou foi que os recém-nascidos apenas recorriam à mãe de arame quando estavam com fome, mas durante a maior parte do tempo, eles ficavam abraçados à mãe de pelúcia. E não para por aí não. Nas situações em que o filhote estava num ambiente novo, ele se sentia muito mais seguro para explorar esse ambiente quando a mãe de pelúcia estava próxima. Na verdade, sempre que ele se sentia assustado, ele recorria a ela. Veja esse vídeo, por exemplo, em que o experimentador insere um robô que ele próprio considera que parece diabólico na frente do pequeno macaco. Perceba como ele recorre imediatamente à mãe de pelúcia. A conclusão dos experimentos foi que, ainda que uma das mães artificiais tivesse alimento, não era apenas isso que o filhote buscava no contato maternal. E os macacos do experimento de Harlow foram analisados até a vida adulta e percebeu-se que eles mostravam muitos mais déficits sociais, ou seja, tinham dificuldade de interagir com outros da mesma espécie. Além disso, eram incapazes de explorar o ambiente ao seu redor, demonstrando
um claro comportamento ansioso. E é claro que os experimentos de Harlow receberam críticas de todos os lados, e com razão, mas eles mudaram por completo a forma como a ciência psicológica passou a encarar a importância do afeto entre filhos e cuidadores. E não foi só isso não. O seu trabalho influenciou para que surgissem mudanças muito importantes na maneira como orfanatos, agências de adoção, grupos de serviços sociais e provedores de cuidados infantis abordavam o cuidado das crianças. Mas ok, trouxemos esse panorama inicial para você entender que afeto parental não é simplesmente um agrado momentâneo. Na verdade, ele é essencial para fornecer segurança emocional para a criança, bem como para trazer as primeiras noções de interação social e de vínculo afetivo. E se você compreendeu isso bem, não vai ser difícil entender que o tratamento que os familiares fornecem aos filhos terá repercussões por toda a sua vida. E para exemplificar as consequências do abuso emocional, vamos trazer algumas atitudes parentais que possuem altas chances de gerarem sequelas a longo prazo. Primeiro, a ofensa envolvendo características físicas, como chamar a criança de feia, de gorda, de magrela, falar mal do cabelo da criança, do nariz ou qualquer coisa nesse sentido. Esse tipo de insulto tende a trazer insegurança sobre a imagem corporal da criança, ainda que os pais dizem que isso é só uma brincadeira. E não é raro que os problemas se agravem se a criança acabar ouvindo algo parecido de crianças da escola ou de outras pessoas com as quais ela convive. E é claro que as consequências desses atos vão variar de uma pessoa para outra, mas certamente é um fator de risco para transtornos, como por exemplo, distúrbios alimentares. Na verdade, o ideal seria os pais ajudarem os filhos a aceitarem a sua imagem ou procurar ajuda médica quando existe sobrepeso ou algum baixo peso que pode se tornar problema da saúde. Outra ação parental negativa são perguntas e comentários depreciativos sobre o jeito que a criança age. Por exemplo, é sério que você quer se vestir desse jeito? Parece até que ninguém te ensinou a se portar na mesa de jantar ou qualquer dificuldade de andar do jeito certo. Esse tipo de abordagem faz com que a criança não saiba como agir na frente das outras pessoas, por achar que tudo que ela faz é errado. E é claro que não tem problema nenhum de os pais indicarem uma forma de a criança se vestir, ensinar etiqueta na mesa, ensinar como conversar, ajustar a postura da criança, mas tentar diminuir a criança como uma forma de incentivá-la a mudar não vai ajudar em nada. A próxima ação que caracteriza a parentalidade tóxica são os desejos egoístas dos pais, que desconsideram totalmente o que os filhos pensam e sentem. Por exemplo, dizer, queria que você nunca tivesse nascido, ou meu sonho é que você fosse diferente. Ah, como eu queria que, na verdade, meu filho fosse o Zequinha em vez de você. Ao contrário da expectativa de que os pais façam os filhos se sentirem amados e valorizados, essas frases os fazem sentir que eles não deveriam pertencer a esse mundo, pelo menos não da forma como eles são. E esse exemplo está muito próximo do próximo tópico, que é fazer o filho se sentir um peso para a família. Isso acontece em frases como: você me cansa, é muito difícil cuidar de você, você é um fardo da minha vida. Como consequência, a criança realmente acaba sentindo um fardo, um peso para a família e passa a acreditar que vai ser assim em qualquer relação. E por isso essa pessoa vai evitar falar de seus problemas, evitar falar de seus conflitos, para que ela impacte o mínimo possível a vida das outras pessoas. A quinta ação que vamos abordar aqui são as comparações prejudiciais, que podem ser tanto com alguém da família quanto pessoas de outros espaços. Por exemplo, falar para a criança: você deveria ser igual a sua irmã, ou falar: as outras crianças são bem melhores que você. E é muito comum que esse tipo de fala parta de pais controladores que cobram que o filho seja perfeito, sem levar em conta os desejos, necessidades e as limitações do próprio filho. E a tendência é que essas falas sejam introjetadas pela criança e no futuro a comparação passe a ser parte da essência dela, de forma que ela só vai acreditar que será amada se for melhor em tudo que ela faz. E a autoestima da pessoa tende a ser ainda mais afetada se ela é constantemente diminuída. Por exemplo, dizer que uma criança é burra ou dizer que ela é inútil, isso vai fazer com que ela se torne realmente burra e inútil, já que ela vai deixar de acreditar nas suas próprias capacidades. E uma outra ação prejudicial é de ameaçar o abandono, com frases do tipo: um dia você vai acordar e eu vou ter ido embora. Se você continuar assim, eu
não serei mais sua mãe, ou simplesmente falar, eu vou te abandonar. Esses tipos de frases fazem com que a criança acredite que ela é fonte de relações instáveis e que no futuro outras pessoas também vão poder abandoná-la por causa do jeito como ela é. Ou seja, é provável que seja muito difícil para alguém que cresceu ouvindo isso acreditar que as suas relações serão duráveis. E um outro problema são aqueles pais que prometem, mas não cumprem. Por exemplo, dizem, vou comprar aquilo para você. Ou, é só tomar um banho que a gente sai para passear. Ou querendo que a criança tome banho, inventa uma mentira envolvendo passeio, por exemplo, não, vai lá, toma banho agora, que depois do seu banho a gente vai passear. Aí a criança vai lá, toma o banho, mas não passeia nada. Ou qualquer outro tipo de acordo que o pai ou a mãe faz, mas depois não se concretiza. Em geral, a criança passa a não confiar mais nas palavras dos seus pais e acaba tendo dificuldade em confiar nas palavras de outras pessoas. Infelizmente, nos casos que citamos, muitos desses pais justificam abusos dizendo para os filhos que fazem tudo isso por amor, o que acaba levando as crianças a crescerem com uma noção muito distorcida do que seria o amor. Se você passou por algo parecido, saiba que você não deve se culpar pelas experiências traumáticas da sua infância. É importante também que você consiga se diferenciar dos seus pais, ou seja, não é porque eles agiram de uma forma abusiva com você que você também vai fazer isso com outras pessoas. Além disso, lembre-se que nós crescemos ouvindo sobre um ideal de família e por causa disso, a quebra de vínculo familiar acaba sendo um tabu na nossa sociedade. E apesar disso, não se sinta culpado por se afastar de uma pessoa que te fez e continua te fazendo mal. Você não é obrigado a demonstrar afeto por alguém que não fez o esforço de fazer o mesmo por você. E de qualquer forma, se você sente que as experiências negativas com seus cuidadores afetaram a sua saúde mental e afetam até hoje, o ideal é que você busque a ajuda psicológica. E se por outro lado, você conhece alguma criança ou adolescente que sofre de maus tratos, denuncie pelo número 100. Pode até parecer que algumas situações pelas quais passamos, como frases que ouvimos enquanto crescemos, são apenas experiências passageiras que são logo esquecidas e superadas. Mas a verdade é que, quanto mais tempo passa, mais vamos percebendo que o que acontece na infância não fica só na infância. E você, já ouviu pais dizendo essas frases? Quer deixar algum comentário sobre o vídeo? Deixa agora e lembre-se, se você quiser receber mais vídeos como esse, já se inscreve agora no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima.